Acabou agora esse Grenal do dia 25 de fevereiro. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. O primeiro milho é dos pintos. Começando mais um conteúdo pós-jogo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link está na descrição deste vídeo. Fim de jogo no Beira-Rio, Internacional 3, Grêmio 2. Foi um jogo de momentos, um jogo de nuances. Vou falar um pouquinho de tudo isso. Vou criticar o Grêmio em alguns pontos aqui, alguns pontos que eu acho que contribuíram para essa derrota. Falar um pouquinho de arbitragem também. Mas eu prometo que o saldo deste vídeo, a conclusão, a moral da história, talvez a gente possa chamar assim, vai ser positiva. Vai ser uma moral da história positiva, porque eu acho que tem uma conclusão aí que me agradou no final dessa tarde aí de domingo no jogo do Beira-Rio. Vamos por partes. 3-2, um joguinho que o Grêmio sai na frente e cede o empate, avança novamente no placar, cede mais uma vez o empate e ao apagar das luzes, quando já estava um 2-2 consolidado na cabeça de quase todo mundo, o Inter acha um pênalti e vira e ganha o jogo nos acréscimos, já no último minuto do acréscimo do segundo tempo. Vamos por partes. Eu vou começar pela parte mais dura, pela pior parte, que é o seguinte: o Grêmio, eu me repito aqui, mas isso aqui é uma verdade longeva do Grêmio, não é de hoje, não é do Renato, não é do Duqueiroz, é um negócio que já mudou treinador, já mudou elenco, mas eu acho que principalmente com o Renato, porque mudou treinador mais ou menos, aquela bagunça de 2021 lá, a gente não pode considerar muito, mas há muito tempo o Grêmio sofre no meio de campo, e o Grêmio tem aquela coisa que eu falo há tempos também, de sofrer contra times que marcam pressão, que é o caso do Inter. O Grêmio, nas eventuais raras vezes que marca assim também, costuma ir bem, mas o Grêmio não faz isso sempre. O Grêmio joga de uma forma solta, leve, mole. A sensação que dá até é que é mole, E esse foi um retrato do primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo acabou 1-1, um gol contra do René, bizarro, Acabou 1-1 e foi o pior tempo do Grêmio. O Grêmio perde o segundo tempo, mas o Grêmio vai melhor no segundo tempo. Esse 1-1 do primeiro tempo foi mais enganoso, sabe? O Grêmio poderia ter tido uma melhor sorte no segundo, porque o primeiro, o Grêmio foi encaixotado, cara. O Grêmio foi encaixotado, mas tanto o gol do Maurício ainda no primeiro tempo, quanto o gol do Alário já no segundo, mas o do Maurício no primeiro tempo é mais emblemático, assim. Cara, livre, leve e solto, passeando na feira. O Inter no primeiro tempo inteiro chegava trotando, caminhando com a bola até quase a entrada da nossa área. Quando chegava perto da nossa área, parece que aí o Grêmio dizia assim: tá, daqui não pode passar, a partir daqui a gente começa a jogar. Não, cara, tem que começar a jogar lá no campo dos caras, velho. Como o Inter faz, mordendo a saída, dificultando a saída, fazendo a bola chegar quadrada na frente ou nem chegar. Sabe, eu não consigo entender essa passividade, e os jogadores mudam. Então, não é o elenco o problema. Porque o Renato poderia dizer em alguns momentos: cara, a gente não tem jogadores com características de intensidade. Bom, daí já é um erro de contratações também, Mas a gente não tem jogadores jovens, a gente não tem jogadores rápidos, a gente não tem jogadores com fôlego, a gente não tem jogadores com tais e tais características. Cara, a gente não tem jogadores assim há 10 anos. Sabe? É inacreditável, há 6 anos, 8 anos, nem sei há quanto tempo faz. Sabe que o futebol mudou, essa intensidade, essa pegada faz a diferença. Times ruins estão complicando times grandes por conta disso, dessa postura, dessa intensidade, dessa marcação em cima, pressão. É óbvio que não tem como fazer isso durante 90 minutos, mas cara, o Grêmio invariavelmente não faz nunca.
E quando faz, às vezes, 20 minutinhos de um jogo, assim, sabe? Ou 3 momentos de 2 minutos de um jogo, assim, sabe? Que isso, cara? Sabe? O Grêmio, o que foi? O Grêmio não tem academia, não tem preparação física, não, não, no Grêmio não dá pra fazer isso, só nos outros times, porque o Grêmio não consegue, sabe? E além dessa questão da intensidade, da marcação em cima que eu falo tanto, que o Kudê adora e nos complica demais, além disso, que o Grêmio não faz e é uma vítima, uma presa fácil de quem faz, tem a questão que também vai de 8, 10 anos que a gente fala sobre isso, de povoar o meio de campo. O Grêmio parece que criou uma regra de jogar com 3 atacantes, o Grêmio caindo para a Série B, um time horroroso, jogava com 3 atacantes contra o Palmeiras, é um negócio que era surreal, assim, sabe? Parece que estava no estatuto do Grêmio, não pode ser menos de 3 atacantes, sabe? Hoje até não foi o caso, né? O Grêmio mudou um pouco a formação tática, mas continuou com o meio campo capenga, descampado, não sei se é essa a palavra, né? Sem preencher espaço, dando mais o campo para o Inter, sabe? Sem a marcação, pressão também. A ponto de, no intervalo do jogo, o Duqueiroz sair e a repórter perguntou para ele: o que tu falou com o Renato naquele momento ali que vocês foram cochichar e tal, e tomar água e não sei o quê? E ele disse que achava que precisava povoar o meio de campo, porque a gente estava perdendo o jogo no meio de campo. O Duqueiroz chegou ontem. O Duqueiroz chegou ontem e falou o óbvio pro Renato, cara. Sim, ele sentiu o jogo em 15 minutos dentro de campo, ele sentiu o óbvio. Só que é claro que às vezes tu vai cometer esse erro contra o Santa Cruz e tu vai conseguir ganhar mesmo assim, entende? Né? Na imposição, na qualidade técnica, enfim. Agora, contra times de qualidade superior, não dá. Não dá. E ficou claro que não dá, né, cara? Ficou claro que não dá. E aí o Grêmio consegue esse gol chorado no começo do jogo ali com... Até achei engraçado, né? Que nos mano a mano muita gente deu o René contra o Reinaldo. Eu acho... Olha, eu tenho todas as minhas críticas ao Reinaldo, mas eu acho o Reinaldo melhor. O Reinaldo cruza melhor, o Reinaldo faz gol, bate falta, bate pênalti. O René não faz nada. Mas enfim, eu até brinquei no Twitter, né? Agora fica difícil de escolher nesse mano a mano, porque o Reinaldo cruzou e o René fez o gol. Mas brincadeiras à parte, o Grêmio achou esse gol. O Grêmio achou esse gol porque o Grêmio tava nas cordas no primeiro tempo. Aí o Inter empata, né, se impondo no jogo, e o primeiro tempo acaba barato pro Grêmio. Barato pro Grêmio. Então, são essas duas grandes questões que eu acho negativas assim do jogo de hoje, e que não é do jogo de hoje, é de longa data, mas que persiste, e no jogo de hoje foi visível, principalmente no primeiro tempo. A outra coisa ruim, já que isso eu ia falar mais pro final, mas já que eu tô aqui condensando a parte negativa antes, aí também é uma coisa óbvia, né? Hoje o Inter tem um elenco melhor que o do Grêmio. Coisa que eu tô falando há tempos também, que a janela do Grêmio até pode ter sido um pouco melhor, essa agora de verão, do começo do ano, mas um pouco melhor dentro de uma defasagem que o Grêmio já tinha em relação ao Inter e que aumentou ainda muito mais com a saída do Soares, né, obviamente. Então o Grêmio precisava de uma janela muito melhor para se equiparar, e eu acho que não se equiparou. O Grêmio melhorou em relação a ele mesmo, mas nem sei se melhorou tanto, né, comparando a saída do Soares, assim, mas em relação ao Inter ainda tá devendo. E isso, cara, se eu não tô falando uma bobagem aqui, mas eu acho que eu não tô falando uma bobagem, eu acho que o Renato só faz 3 substituições. E eu acho que no final falta até um pouco de perna pro Grêmio, o fôlego, né? Tipo, o Kudê também, se eu não me engano, fez as 5. E por que o Kudê fez as 5 e o Renato fez as 3? Muito por conta de banco, né? O Kudê, ele mudou umas peças e continuou com uma qualidade interessante em campo. O Renato botou os 3 caras que ele podia botar pra coisa não descambar muito, né? Ele botou o Pavon no Dodge, daí até era uma mudança um pouco mais tática, talvez. Ele mudou o Nathan Fernandes pelo Gustavo Nunes, né? 2 guris ali da mesma posição, que, né, é uma questão mais de fôlego mesmo, de botar sangue novo. E ele botou o André do JP Galvão, que eu até acho que melhora um pouco, mas hoje especificamente eu acho que até o JP foi melhor ou menos pior que o André, mas ambos participaram muito pouco, né? Não mudou grande coisa, na verdade. Mas eram as 3 que ele podia, e não que o André seja uma peça super empolgante, é porque era no lugar do JP, né? Então beleza, não destoa,
né? Então foram 3 situações ali que não destoaram. Agora, tirando eles, cara, qualquer um que tu tira para botar outro ali já ia dar uma queda brusca, né? Já ia ter uns Galdino entrando, e, sabe? Começa a complicar um pouco a situação. Então, isso foi emblemático também no Grenal, né? O Renato não usar todas as substituições. Será que eu não estou esquecendo de nada aqui? Mas eu acho que foram essas 3 apenas. Enfim, mas isso era uma coisa que também todo mundo sabia. Porém, agora indo um pouco para a parte boa, né? Teve jogo, né? Teve jogo, principalmente no segundo tempo. Esse Real Madrid todo aí que os caras pintam do Inter, é claro que é um bom time, mas, gente, vamos lá. Quem tem mais a crescer a partir de agora? Na minha opinião, o Grêmio. Porque o Inter tinha uma grande vantagem nesse jogo, além do fator local, que as pessoas esquecem como é importante, é só ver as estatísticas, o fator local muda muito. Além do fator local, o Inter tinha uma grande vantagem em relação ao Grêmio, que era esse elenco que já é melhor, né, como um todo, tá mais pronto, tá há mais tempo jogando. Inclusive, peças importantes já são do ano passado. As que entraram esse ano já entraram há um tempo, né? O Dodi, esse, desembarcou ontem e já virou o titular número 1 do Renato, né? O Diego Costa nem relacionado foi, sabe? Então, assim, o Dodi, bom, o Dodi jogou um pouco e saiu, mas o Soteldo tá machucado. O Soteldo talvez seja a melhor contratação do Grêmio na temporada, mesmo depois de todo mundo que chegou ali e tá fora do jogo, né? Então, assim, cara, olhando a coisa daqui, assim, bota o Diego Costa no lugar do JP, sabe? Daqui a pouco abre os 2 alas ali que o Grêmio ama tanto, já que ama tanto, vai com o guri de um lado, acho que o Gustavo, né? E talvez o Soteldo do outro. Tem o Pavão para entrar, Diego Costa no meio, sabe? Cara, o Duqueiroz já mais entrosado, mais se achando. De repente o Carbajo tá lesionado, também volta. Mas enfim, cara, tem um chão ali pro Grêmio avançar, acredito eu, né? Tanto em peças que vão ficar disponíveis, quanto até mesmo com as que já jogaram agora, se entrosando melhor, entendendo mais o que o Renato quer, conhecendo os companheiros, pegando mais ritmo de jogo, sabe? Então, assim, tinha chance de tragédia o jogo de hoje, não porque o Inter tem um elenco do Real Madrid e o Grêmio tem um elenco do Tabajara, como alguns sugerem, mas porque eles têm um elenco melhor, mais azeitado, mais entrosado, com mais ritmo, sabe? O Grêmio tava indo com um time meio no susto, resolver, com desfalques, com gente chegando ontem, fardando, sabe? E teve jogo, cara. Apesar do primeiro tempo pavoroso, que saiu barato, que foi muito parecido com o Grenal lá do Beira-Rio do ano passado, o último Grenal do ano passado, né? No segundo tempo mudou, entrou o Pavon, o Grêmio já começou a incomodar mais, o próprio Gustavo Nunes, que jogou uma boa partida, né, de modo geral, se soltou, mostrou perigo, depois até o próprio Nathan Fernandes entrou e incomodou também os caras. Tipo, a gente perdeu ambos por 3-2, mas graças principalmente a esse segundo tempo de hoje, não dá pra comparar. Aquele Grenal de 3-2 lá do Brasileirão do ano passado, cara, era pra ser 5 pro Inter. Foi baratíssimo. Cara, quando tava caminhando para acabar 2-2, alguém poderia dizer, o Inter foi ligeiramente melhor, juntando os 2 tempos aqui, acho que se alguém merecesse a vitória seria o Inter, mas assim, um 2-2 não é criminoso. Um 2-2 diz alguma coisa do que foi esse jogo, os times se alternando em momentos melhor para cá, melhor para lá. Então assim, foi muito diferente daquele Grenal do ano passado. Foi muito diferente. Isso é alentador, isso é bom. Isso mostra um Grêmio talvez um pouco mais encorpado, ou querendo encorpar, ou talvez uma mentalidade também mais de não aceitar. Então eu acho que tem notícia boa aí mesmo diante da derrota, né? E falando em notícia boa, cara, não dá pra deixar de citar nesse combo positivo aqui do vídeo, Gustavo Nunes, cara. E depois o Nathan tem um pé atrás com ele, tá? Porque eu já vi jogadas lindas dele e depois eu vi outras que eu pensei, cara, será? Cara, o Gustavo Nunes, ele só me mostra o lado positivo dele até agora, pelo menos, sabe? Mas o Nathan hoje, de novo, foi um dia sim dele, sabe? Não fez nada demais, entrou, acho que tinha 15 minutos pra jogar só, mas assim, os dois com personalidade, indo pra cima, ganhando algumas jogadas individuais ali,
né? Ganhando no embate contra os defensores do Inter. Então assim, cara, o elenco do Inter é melhor. O elenco do Inter é melhor. E ano passado, na minha opinião, a partir do meio do ano, já falei disso em outros vídeos, a partir da janela do meio do ano, que a nossa é tenebrosa e a deles é boa, o Inter passa a ser melhor. Antes eu acho que era equilibrado, talvez até o Grêmio um pouquinho melhor. A partir do meio do ano passado, o Inter passa a ser melhor. A ser claramente melhor. O que equilibrava Luis Soares? Esse ano, cara, talvez a gente consiga encontrar um equilíbrio de novo. E sabe quem que vai equilibrar? A base. A base. Embora esse Maurício aí seja um bom jogador, ele não era exatamente da base do Inter, né? Ele já estava profissionalizado, acho, no Cruzeiro e tal. Mas é um guri também. Mas enfim, tá, 22 anos, ok. Acho que o Maurício já descola da categoria base, né? Mas ainda assim é um jovem que promete ali do lado deles. Agora, o que pode equilibrar esse ano pro lado do Grêmio, né? É a base. O Inter não tem, ou eu não lembro se tem, o Luca esse entrou muito pouco também, tá muito longe, tá em terceiro na fila de hierarquia lá, quando chegar o Borré, né, mal vai jogar talvez. Agora, esses dois guris do Grêmio, tem esse Jardiel, que ainda é um mistério, né, cara, bem ou mal a gente só tem o Diego Costa ali como uma segurança de centroavante. Se daqui a pouco esse guri se acertar lá com o empresário, com essa lenga-lenga, daqui a pouco vai saber se não tem um talento parecido também com esses outros dois, né? Porque o Gustavo Nunes e o Natan foram muito bem hoje, e o Gustavo principalmente, cara, o Gustavo jogou muito mais tempo também, né? Muito acerto, muita lucidez, personalidade, Grenal, 50 mil pessoas no Beira-Rio, fora de casa. Eu gostei muito do que eu vi. E eu falei até no Twitter, né? Como o futebol é cruel, cara. Como o futebol é cruel. Porque o Gustavo Nunes, na minha opinião, falei isso naquele momento do jogo ainda, vinha sendo, e acho que foi, né, no rescaldo final, o melhor jogador do Grêmio no Clássico, né? Honra, estrelinha de honra aí pro Vijaçante, sempre, né? Muito bom, e talvez tenha um ou outro nome aí, mas o Gustavo Nunes foi o melhor do Grêmio, na minha opinião, no Grenal. E ele perdeu o gol feito quando tava 2-1 pro Grêmio. Era o gol do 3-1. Era o gol do 3-1. Ele tentou enfiar o pé com toda a força do mundo, a bola saiu por cima. Uma bola que sobra para ele, até eu acho que o JP dá uma escorada, o Galvão, acho que até ele vai bem ali naquele lance. Cara, dentro da área, afeição, goleiro deslocado, era só colocar e sair pro abraço. Aí é o preço que se paga por ter 18 anos, né? Faz parte totalmente. Aliás, tem muito nego velho que faria pior ali. Faz parte total, não tô criticando o guri, mas, sabe, poderia coroar uma atuação de gala de a gente estar aqui como fez o Paulo Santana com uma coluna com o Marinho, né? Marinho, a gente poderia estar aqui agora falando Gustavo, porque seria um Grenal em que ele jogou muito bem e fez o gol do 3-1 e enlouqueceu a gremistada. Ele erra e praticamente no lance seguinte, se não foi no lance seguinte, mas poucos minutos depois, o Alário, que tinha recém entrado em campo, encostou na bola para empatar o jogo em 2-2. E ali foi um balde de água fria, porque tão pertinho do 3-1 virou 2-2, mas o futebol é cruel, o futebol não perdoa, faz parte. E eu vou confessar para vocês, né? Eu falei aqui do lado bom, que é um Grêmio que conseguiu melhorar no segundo tempo, um Grêmio que ainda tem talvez chão para evoluir, né? Então não foi um vareio que muita gente imaginou, e tem talvez um Grêmio que possa melhorar ali no horizonte. Tudo isso é positivo. E eu vou falar um fator final aqui que eu considero, não sei se é positivo, tá, cara? Porque vão me interpretar errado aqui. Mas aí é uma loucurinha na minha cabeça, tá? Não que seja positivo perder o Grenal. Não que seja positivo perder o Grenal. Eu tava aqui enlouquecido com o Daron. O Daron, que dizem que é gremista, né? Conseguiram pressionar ele. Conseguiram fazer com que ele apitasse sempre a quedinha pro Inter, sempre assim, ó, mas não teve nenhum lance capital, talvez não sei, talvez esse pênalti possa ter sido, eu acho que não foi, tá, eu acho que, não sei nem se foi pênalti, não sei nem se foi falta, mas enfim, beleza, que tenha sido, mas se ele fosse tão gremistão assim, tinha dúvida suficiente para não dar, né, mas beleza.
Agora, é aquelas invertidinhas, é aquelas, sabe, no começo do jogo ficou claro, assim, que o Daronco tava com medinho de ser taxado de gremista. O Eli pega o Valência na lateral, uma jogada que não ia dar em nada, ou, né, ia ficar ali tocando a bola pro lado. E, aliás, nem pega, o Valência pula, é só uma jogada que ele chega, o Valência pula, faltinha. Só que o Valência joga as pernas pra cima e sai rolando, né? Na jogada seguinte, aí sim, contra-ataque perigoso pro Grêmio, Gustavo Nunes toca na frente, o Bustos chega lavrando ele ali, cara. Se a gente vai fazer alguma discussão sobre aquele lance é se caberia o vermelho. Até acho que não, tá? Até acho que não, mas era a única discussão possível ali. Será que caberia o vermelho? Ele não dá nem amarelo. E daí os jogadores do Grêmio enlouquecem com ele e dizem, não dei lá e não dou aqui também. Sim, cara, são lances diferentes, cara. Não tenta bancar o compensadorzinho. São lances diferentes, em situações de jogo diferentes, em chegada diferente e em consequências de futebol diferentes. Sabe? Uma lateral e o outro indo para dentro do gol, cara. Então, assim, conseguiram condicionar o Daronco, parabéns pro Inter nesse sentido, pros colorados em geral, né? Erro do Grêmio deixar isso acontecer. Mas eu enlouqueci aqui, é óbvio que eu queria ganhar. Enlouqueci com o Daronco, enlouqueci com vários lances do jogo. Agora, tem uma coisinha dentro de mim que diz assim, ó, calma, o primeiro milho é dos pintos. Deixa eles ganhar essa, né? Daqui a pouco, se a gente ganha hoje, eles ficam mordidos e contratam mais 5, né? Porque acharam petróleo lá no Beira-Rio, contratam mais 5 e vem pro outro Grenal, meu Deus, mordendo e não sei o que. Deixa o Real Madrid dos Pampas comemorar, deixa a gente lamber nossas feridas e, como diz aquela frase, nem sei de onde é essa frase, enquanto eles dançam o frevo, nós afiamos nossas espadas. Deixa, esse Grenal aí valia muito pouco. Se é para decidir no Beira-Rio, caso eles cheguem na final, né? Porque faz 2 anos que não chegam. Se for para decidir no Beira-Rio, a gente decide no Beira-Rio. Mas antes tem que pagar um pedágio na arena. Tem um joguinho na arena ali, vamos ver o que acontece. Vamos ver em que situação a gente chega no Beira-Rio, se ambos chegarem à final, né? Então, eu fico mais preocupado em entender se o Grêmio conseguiu reagir, e conseguiu. Se o Grêmio tem algo a evoluir, me parece que sim. Se o Grêmio tem boas notícias, eu vejo muito nesses guris aí essa boa notícia. Me preocupo muito mais com essas questões do que de fato ganhou, perdeu. Queria ganhar? Queria. Queria definir o gauchão na arena? Queria. Mas não dando, cara. Não dando. Deixa quieto. Vamos fazer nosso trabalho. E de repente, talvez tenha mais 2 clássicos pegando fogo ali na frente. Vamos acompanhar. Feito! Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.